A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 6 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos falando os ataques contra a Igreja de Cristo. E hoje estaremos comentando a lição de número 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. O textuário encontra-se em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele. Verdade prática. Dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 2, dos versículos 18 ao versículo 24. Então vamos dar início à lição de número 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. Então, meus amados irmãos, nós estamos dando prosseguimento, chegando hoje na lição 6, quase na metade do trimestre, e hoje estaremos estudando os ataques que a família enfrenta. É verdade que das lições anteriores nós já falamos alguma coisa sobre esses ataques que a família enfrenta. Então, na lição de hoje, nós vamos falar especificamente da instituição criada por Deus. A primeira instituição que foi criada na Terra foi criada por Deus e ela se chama a família. Então, é disso que nós iremos tratar, sobre os perigos que rodeiam a família. Pode ser ela a família cristã ou pode ser ela a família secular. O ataque vem sobre ambas as famílias e principalmente sobre a família cristã, porque é justamente na família cristã que o inimigo age mais ferrenhamente, porque quer destruir os conceitos morais, éticos, é a base da sociedade, ou seja, o que preza pelo padrão bíblico conforme está instituído nas Sagradas Escrituras, porque ela sim é a inerrante, infalível palavra de Deus que Deus deixou como manual para nós termos nosso padrão de vida, nossa ética de vida, nossa moral de vida é através das Sagradas Escrituras. E a família cristã segue ela, e se não segue está fazendo errado, porque deve seguir ao pé da letra. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre família, um projeto de Deus. O autor divide esse primeiro tópico em dois subtópicos, bastante simples, tranquilo e claro de se comentar, falando sobre uma instituição divina, porque foi isso, nós estudamos em aulas anteriores a questão do divórcio, como os fariseus foram testar Jesus e perguntar a Jesus sobre divórcio, e Jesus não dá vazão à conversa, e Jesus não dá pano para manga, como tem um ditado popular que fala. Por quê? Porque Jesus não responde às perguntas dele conforme eles estavam esperando. Porque eles estavam testando Jesus, vão questionar Jesus a questão de divórcio. E Jesus vem e fala sobre casamento. Jesus vem e fala sobre a família que foi instituída por Deus, meu irmão. Este é a diferença. Vão testar Jesus. Moisés mandou da carta de divórcio. Jesus fala, num princípio não foi assim. Não tens lido? Vocês não têm lido o que fala as Escrituras? Que Deus criou macho e fêmea. Portanto, aquilo que Deus juntou não separa o homem. Ou seja, Jesus não vai falar sobre divórcio. Jesus não vai falar sobre o que eles desejam, mas vai falar sobre o casamento, sobre família, que foi uma instituição divina. É uma instituição divina, porque Deus quem criou. Deus que fez a família, porque Deus fez homem
e fez mulher. Observe que não foi Adão que percebeu que era ruim ele estar só, até porque Adão não tinha impregnado dentro de si os sentimentos como solidão, tristeza, depressão, angústia. Ele não tinha, porque ele estava ainda em estado perfeito. Só depois do pecado é que o homem começa, meu irmão, a externar os sentimentos que vieram com o pecado, porque o pecado manchou a natureza ser humana, ou seja, o homem que é semelhança à imagem de Deus, tem essa semelhança à imagem manchada, vamos falar assim, embaçada. Então Adão não tinha essas necessidades, não tinha essas carências, ele não sentia solidão, mas foi Deus que viu, isso é bem claro, e Deus viu que não era bom que o homem ficasse só, porque já estava no plano de Deus. Deus já estava com tudo planejado para fazer conforme ele já tinha planejado, meu irmão. Quando a palavra de Deus diz que Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, essa palavra homem, que é Adam, no hebraico, ela está se remetendo à humanidade, meu irmão. É a humanidade. Deus era como, não era como, é como Deus estivesse falando. Vamos fazer a humanidade. E para que a humanidade fosse feita, meu irmão, Deus poderia sim criar milhares de pessoas, poderia, porque Ele tem poder para fazer isso. Tinha o poder, tem o poder e terá sempre o poder para fazer conforme o seu querer. Mas Ele fez o homem e também fez a mulher. E daquele casal que viria a humanidade. Então Deus institui o casamento, Deus institui a família através de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Então, família, meu irmão, é um projeto de Deus. Então, esse tópico é bem enfático, que é uma instituição divina. E o autor ainda prossegue falando que ela é a célula máter da sociedade. Por quê? Porque no contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Deus não criou primeiro a igreja, não. Deus não criou primeiro o Estado de Israel, não. A primeira coisa que Deus criou, instituiu, foi a família. Então, a família, meu irmão, é a célula simática da sociedade, porque ela é a base da sociedade. A sociedade, meu irmão, está sustentada em famílias alicerçadas. Alicerçada nos padrões judaico-cristãos, que tentam destruir a todo custo na cultura contemporânea na qual nós estamos inseridos. Mas o Senhor Jesus tem nos dado força para prosseguirmos em frente, caminhando e falando o que Jesus faz e que Ele transforma e quer mudança para as famílias que vivem ainda a parte do Evangelho. Então, as famílias, meu irmão, que tem sim Jesus Cristo no centro, é uma família forte e, consequentemente, essa família que faz parte de uma comunidade cristã faz com que a igreja também esteja forte, e um depende do outro, porque se a igreja é forte, vai também ter famílias fortes. E se tem famílias fortes, a igreja também vai estar fortalecida, porque uma igreja fraca, meu irmão, não tem como consertar, não tem como orientar, não tem como dar diretrizes bíblicas para que as famílias venham a se ajustar conforme o padrão divino. Então, meu irmão, família sim é um projeto de Deus, é uma instituição divina e é célula máter da sociedade. O tópico 2, o autor vai falar sobre os fundamentos da família cristã. Aí, nesse ponto, ele vai falar sobre o casamento, que é a base, o princípio, é o início da família. Como se inicia uma família? Através do casamento, mas através de que casamento? É do casamento constituído por Deus. E como foi o casamento constituído por Deus? Foi um casamento monogâmico, ou seja, de um só cônjuge, ou seja, o homem com uma única mulher
e a mulher com um único homem, ou seja, monogâmico, meu irmão. Monogâmico é isso, que se que vivem um para o outro, ou seja, não precisa exercer a poligamia. Embora fosse um ato permitido no Antigo Testamento, permitido, não foi mandado, não foi obrigatório, ou seja, Deus permitiu sim, porque tinha toda uma questão, primeiramente cultural, e segundo, porque tinha algumas exceções que era efetuado essa prática, mas no princípio não foi assim. Isso fica bem claro quando os fariseus vão questionar Jesus. Jesus fala: no princípio não fez assim. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, para que daquele casal fosse constituída as famílias, ou seja, dali seriam gerados filhos, sem a necessidade de ter dois, três ou quatro companheiros. Não tinha essa necessidade, embora Deus a venha permitido. Mas quando vem no contexto do Novo Testamento, a palavra de Deus é bem clara. É um casamento monogâmico, ou seja, de um parceiro. Por isso, quando Paulo vai dar as instruções, tanto para Timóteo quanto para Tito, ele fala que convém ao bispo ser marido de uma mulher só. É claro que tem diversas interpretações, mas uma das linhas que nós entendemos e compreendemos bem, que quando o apóstolo chega e fala, convém que o bispo seja marido de uma mulher só, ele está, claro, meu irmão, quebrando um paradigma que existia, que aquela época, não tanto como no antigo Israel, mas as pessoas ainda mantinham essa prática de ter uma, duas ou três mulheres. E o apóstolo inspirado por Deus vem e fala: convém que o bispo seja marido de uma mulher só, ou seja, se uma pessoa se converteu a Cristo e tem duas esposas, essa pessoa não vai poder exercer o ofício nem de presbítero, que é presbítero, bispo, ancião, não vai poder exercer, porque convém que ele seja marido de uma esposa, de uma mulher só. Então, no Novo Testamento, meu irmão, a poligamia, que foi uma permissão na antiga aliança, não tem mais exceções, ou seja, o homem é para uma única mulher e a mulher para o único homem, ou seja, um casamento monogâmico. E além de ser monogâmico, fica muito claro que as Sagradas Escrituras preconizam que o casamento deve ser também heterossexual, ou seja, por isso a palavra de Deus nos fala, meu irmão. Deus criou macho e fêmea. Deus criou macho e fêmea, meu irmão. Então, para existir família, para que haja a procriação, para que haja, meu irmão, um casamento que de fato olhamos, possamos ver que certamente está seguindo os padrões bíblicos, tem que ter um relacionamento hétero, ou seja, um homem e uma mulher. Então o casamento ele deve ser monogâmico, heterossexual, e o autor também prossegue falando que ele deve ser também indissolúvel. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Por isso, as exceções que é dada para o divórcio, meu irmão, são exceções e não regra. Nós falamos, na lição falamos sobre o divórcio, porque Deus abomina o divórcio. Por quê? Porque é questão de escolha, é questão de querer a pessoa amada ao seu lado, ou seja, como nós falamos que o amor, embora ele esteja envolvido em sentimentos, o amor em si não é sentimento. Por que não é sentimento? Porque se amor fosse sentimento, não seria mandamento, meu irmão. E os dois mandamentos que se cumpre toda a lei resume-se em amor. Então é questão de querer. Como é que eu vou amar meu inimigo? Ninguém ama inimigo, irmão. Só ama aquele que tem Cristo, que quer, que diz eu tenho que amar, porque a palavra nos ensina assim, porque Cristo ensinou assim. Então é questão de escolha, é questão de querer. Por isso o casamento ele deve ser indissolúvel, porque
Você escolhe seu companheiro. Você escolhe sua companheira. Não mais obrigado, porque eu vi épocas sim que os casamentos eram arrumados e mesmo assim muitos se davam. Era um casamento próspero, de famílias felizes, porque as pessoas decidiam amar a sua companheira, que foi escolhida muitas vezes pelos pais. Porque a gente vê que é questão de escolha, de querer. Eu quero amar. Eu quero, meu irmão, viver ao lado dessa pessoa porque eu a amo, porque eu decidi, porque eu escolhi amar e colocando Deus no centro, tudo vai dar certo. Então, meus amados irmãos, por isso o casamento ele é indissolúvel. O que Deus juntou, não separa o homem. Por quê? Porque é isso que entendemos, que é a questão de escolha. Agora, se a escolha é feita por emoções, se a escolha é feita por capricho, se a escolha é feita por interesse, certamente vai dar errado. Vai dar errado. Então nós devemos entender que a indissolubilidade do casamento nos remete a isso, a mostrar que você escolheu. Não foi o que você escolheu? Tem pessoas que Deus avisa, Deus mostra, Deus dá sinais de que certamente não vai dar certo, mas mesmo assim ultrapassa os limites estabelecidos por Deus e quebra a cara. E quando quebra a cara quer se separar, mas foi você que escolheu. Então, irmão, é claro que nós falamos já na lição sobre divórcios, irmão, pode ir lá. Na lição de número 3, se eu não me engano, tá lá, nós falamos um pouco, é a lição 4, né, irmão? Na lição de número 4, nós falamos sobre divórcio. Então, vai estar lá. Nós temos explicado bastante nos pormenores esse progresso do divórcio e certamente vai ajudar também na explicação dessa aula, no subsídio para esta aula. Mas dando prosseguimento, o autor também vai falar que o casamento ele é confessional. Nessa parte que ele fala que é confessional, está falando aqui de pessoas solteiras, é claro, que quando vai escolher o seu parceiro ou sua parceira, ou seja, uma pessoa quando quem vai se relacionar. E crente quando vai se relacionar, meu irmão, é pensando no casamento. Vai namorar pensando em noivar e noivar já pensando em casamento. Crente que segue a Deus, que vive os preceitos de Deus, o pensamento dele, meu irmão, é de quando namorar aquela pessoa ali, é a que ele vai querer para a sua vida, que ela vai querer para a sua vida. E vai descobrir, começar agora a fase de descobrir o outro. Por isso a conversa, o diálogo, a comunicação é imprescindível no namoro e no noivado, porque é isso que vai fazer com que as pessoas se conheçam, vai se conhecer os familiares, vai se conhecer o ambiente que aquela pessoa viveu, entender os anseios, os desejos daquela pessoa para chegar lá na frente e ser um casamento correto. Então essa parte de o casamento ser confessional é não juntar um jugo desigual. Ou seja, você é crente, o varão é crente, a varoa é crente e vai procurar no mundo seu companheiro e sua companheira. Lá na frente, quando estiver chorando, será que precisa alguém chegar para você dizer que foi você que escolheu? Foi você que quis assim? Porque a palavra está dizendo que não devemos nos juntar, meu irmão, com um jugo desigual. Essa é a palavra quando fala de jugo desigual, está falando é do jugo mesmo que coloca ali nos animais. E quando tem um animal alto, outro baixo, fica um jugo desigual. Alguém vai sofrer. Alguém vai sentir se incomodado. E é isso que o apóstolo Paulo, quando escreve, inspirado pelo Espírito Santo, está nos dizendo. Que nós não devemos associar, nos juntar com o jugo desigual, porque certamente alguém vai sair machucado. E certamente vai ser mais o crente. Porque ele vai tentar andar em conformidade com Deus, mas está com um jugo desigual. Um vai querer ir para um lado, o outro vai querer ir para o outro. Não dá certo. Então, meu irmão, o casamento, existem alguns fundamentos para essa instituição. Ele deve ser monogâmico, heterossexual, indissolúvel e confessional. Agora, o tópico 3, o autor vai falar sobre a sutileza da nova configuração familiar.
Ou seja, aqui no Brasil, a partir do ano de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconhece a união homoafetiva de pessoas do mesmo sexo e entende que essa união é um núcleo familiar como qualquer outro. Ou seja, legislaram contrário à palavra de Deus. Legislaram contrário ao que está preconizado, inclusive no Código Civil, na Constituição Federal. Foi um entendimento de homens que estão se levantando contra os preceitos da palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é bem clara. Deus instituiu homem e mulher. Deus que celebrou a primeira união familiar, a instituição família que foi criada por Deus, ela é composta única e exclusivamente de um homem e de uma mulher e de seus filhos que vão advir deste casamento. Isto é o que está preconizado da palavra de Deus. E a gente estudou sobre isso, porque embora algumas coisas sejam legais no sentido de terem leis que aprovaram, de terem leis que digam que isso aqui agora é normal, isso aqui é legal, entretanto, dentro do meio cristão, dentro da igreja do Senhor, isso não é moral e nunca será, porque a palavra de Deus não há de passar, meu irmão. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra não. O caminho é estreito, a porta é apertada, mas é este caminho que leva para o céu, é esta porta que leva para o céu. Os homens tentam desconstruir tudo aquilo que foi estabelecido pela palavra de Deus, porque esse é o interesse de pessoas que estão sendo levantadas nas esferas públicas, seja no meio executivo, seja no meio legislativo, seja no meio judiciário. O inimigo tem agido para tentar desestabilizar, desestruturar as famílias, dando uma tonalidade de normalidade naquilo que Deus diz que é pecado. Tentando dar uma normalidade, meu irmão, naquilo que a Bíblia diz que é errado. E tentam relativizar tudo aquilo que é uma verdade absoluta, que Deus criou homem e mulher. E o casamento, sim, a instituição familiar constituída por Deus, ela dá-se início com um homem e com uma mulher. Então é uma sutileza dessa nova configuração. E como eles tentam, meu irmão, colocar isso na mente das pessoas, bombardeando as pessoas. Condicionamento de ideias, massificação de pensamentos. Usa mídias, tanto sociais quanto as televisivas, a dramatologia, para fazer com que avancem, com que minem a mente das pessoas, com que minem as mentes das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos, para ver e de tanto ver e de tanto ouvir, ache-se que isso é normal, mas não é. O crente que tem comunhão com Deus, que anda com Deus, entende, que sabe que aquilo não é uma família conforme os padrões bíblicos. Isso é claro, a família que foi constituída por Deus é entre um homem e uma mulher. O que passar disso, meu irmão, não vem de Deus, não vem de Deus. O outro ponto que o autor fala, ele vai falar também sobre a sexualidade não binária, que é outra sutileza também dessa nova configuração familiar. Ou seja, as coisas avançam, as coisas tendem ao absurdo, é um absurdo mesmo. É pessoas que não se reconhecem mais conforme seu gênero.
Porque ele ou é homem ou ela é mulher. Mas há pessoas que dizem, não, eu nasci no corpo errado. Eu parece que o meu corpo, o meu exterior é homem, mas meu interior é mulher. Eu me sinto mulher. Olha que coisa absurda. E vice-versa. É o não binário. E tem pessoas que se identificam como nem homem nem mulher. E a Bíblia é clara. Deus criou macho e fêmea. É macho e fêmea. E não só a Bíblia que diz isso, mas a ciência. Eles que gostam tanto de usar a ciência para tentar descredibilizar a palavra de Deus. Mas só existe dois sexos, que é homem e mulher. Ou é XX ou é XY. Só existe isso, meu irmão. É a ciência que fala. É os livros de biologia que fala. É questão sim biológica, não é questão subjetiva, não é o que eu entendo, é o que você foi feito. Então só existe homem e mulher. O que passar disso é procedência sim maligna. Então nós devemos ter cuidado, por isso o autor vai encerrar a lição falando sobre os princípios bíblicos para uma família cristã, para uma família sólida, o papel que os pais têm. O papel que os pais têm é de ensinar de dia, de noite, andando no caminho, ao redor da mesa quando sentasse, para que as crianças, os adolescentes cresçam entendendo e compreendendo que a estrutura familiar é composta de um homem, uma mulher e seus filhos. Embora seja reconhecido legalmente por leis de homens aversos à palavra de Deus, dizem uma coisa, mas quem está errado não é a palavra, são eles. Eles que estão errados. As instituições que apregoam isso é que estão erradas, meu irmão. Por isso a palavra de Deus, meu irmão, ela não vai passar. Então, o pai e a mãe têm papel fundamental na educação dos seus filhos. Tem sim, o pai e a mãe devem educar seu filho. E isso fica muito claro, meu irmão. Por isso o Estado avança, tentando de toda maneira tirar os filhos dos pais. Em que sentido? Hoje, se uma família quiser ensinar seu filho dentro de casa, não pode. O Estado diz: você é obrigado a matricular seu filho em escola. A educação, quem vai dar é o Estado. Mas muitos lugares estão dando uma educação torpe. Não se ensina mais o que deveria se ensinar, mas se prega unicamente uma ideologia para tentar macular as mentes inocentes das crianças, dos adolescentes, dos jovens, para fazer com que eles sejam militantes cegos das ideologias que eles apregoam. Mas mesmo assim, meu irmão, o crente que ensina seu filho no caminho que deve andar, ele vai entender que quando ele ouvir lá, vai dizer: não é assim, porque a Bíblia que foi escrita por Deus diz que é assim, homem e mulher, macho ou fêmea. Não existe nem uma pessoa sem ser macho nem fêmea, ou é macho ou é fêmea. A Bíblia diz e a ciência diz. O livro de biologia que você pegar lá vai dizer. É isso, meu irmão. É simples. A Bíblia diz e a ciência diz. E a igreja também tem um papel nisso. A igreja tem um papel de quê? Destruir. De ensinar com a verdade. Mas muitas igrejas estão coniventes com essas coisas e têm medo de falar a verdade.
e fica corrompendo, falsificando o evangelho, tentando dar uma nova roupagem naquilo que a Bíblia diz que é pecado. E tentam esconder, tentam não tocar no assunto. Por isso é mais fácil ficar falando que Deus vai fazer, que você vai levar sua bênção, que você vai ganhar um carro, que você vai ter um casamento bem sucedido. É muito mais fácil estar falando isso do que chegar numa igreja e falar que fornicação é pecado, do que falar do que adultério é pecado. É mais fácil, meu irmão, falar as coisas que o povo quer ouvir. E desse jeito muitas igrejas são falsificadoras do evangelho. São igrejas que já estão mortas espiritualmente. Que Cristo já está do lado de fora. Porque não se prega mais a verdade, não se prega mais arrependimento, não se prega mais transformação. Por isso a igreja tem um papel fundamental. E o papel da igreja é esse: apregoar a palavra de Deus com verdade, com sabedoria e conforme está preconizada nas Sagradas Escrituras. Porque quem limpa, quem salva e quem liberta o homem é o Espírito Santo de Deus. Não é você, não sou eu, não. Mas é a palavra de Deus que santifica. É a palavra de Deus que purifica o homem, meu irmão, através do sangue de Cristo, que tem todo o poder para libertar, seja ele qual for, seja ela quem for, meu irmão. Deus é que transforma e muda a mente e dá uma nova vida, porque faz daquela pessoa uma nova criatura, porque ela nasce de novo. Esse é o evangelho que deve ser pregado, o evangelho de arrependimento, de mudança, de transformação. A igreja tem o papel fundamental de apregoar a palavra com verdade, meu irmão. E é assim, meus amados irmãos, que nós estamos encerrando mais um subsídio de seu canal EBD Face Motivador. E na lição de hoje, comentamos a lição de número 6, a sutileza das ideologias contrária à família. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.